Olá, queridos estudantes, aqui do Seminário Casa de Profetas, e essa matéria que vamos estar estudando nos próximos vídeos é Ministério Pastoral e Aconselhamento. O Ministério Pastoral é um grande desafio para os nossos dias, porque o povo é como ovelhas que não tem pastor, como diz Jesus. E a palavra de Deus diz, e é uma palavra fiel, que se alguém almeja esse cargo, no caso em Timóteo, 1 Timóteo 3:1, almeja o episcopado, que seria o bispado, que é a mesma coisa do que a obra pastoral, excelente obra almeja. Logo, o ministério pastoral é uma obra excelente, porque cuida de pessoas, né? O alvo desse ministério. Imaginem aí um jovem pastor, né, que começa esse ministério, ele entra no ministério cheio de fogo, ele tem um fogo de Deus, ele estudou aí num seminário, ou numa escola teológica, ou mesmo num instituto bíblico da sua igreja, ou algo parecido, e ele se imagina ali na liderança, e ele sente, ele quer mudar o mundo, ele quer mudar as pessoas, e ele pensa isso, o coração dele todo idealista, né? Anseia por um mundo diferente, onde ele vai fazer diferença. Então ele se vê tendo visões e sonhos, pregando para multidões, escrevendo livros, fazendo conferências, formando uma igreja sólida, galgando postos em sua denominação, se houver uma, né? E dando palavras nos debates e reuniões mundiais, né? Mas no primeiro ano já do seu pastoreio, ele descobre que o caminho é mais pedregoso, é um pouco mais espinhoso, a coisa é um pouco mais difícil do que ele esperava. Então a pergunta lhe vem à mente: será que esses líderes hoje, evangélicos, que estão em evidência, enfrentar esses mesmos problemas que eu estou passando, né? E nesse curso nós pretendemos ajudar esses jovens, esses que estão pleiteando, almejando o ministério pastoral, a encontrar respostas. Então, seja bem-vindo ao curso Ministério Pastoral e Aconselhamento. O capítulo 1, que vamos falar, a primeira parte, que é Ministério Pastoral, a segunda parte será sobre aconselhamento. O capítulo 1 fala da nobreza do ministério. Paulo disse assim: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Então, esse jovem obreiro, ou pode não ser tão jovem também, né? Aguarda o dia de sua ordenação ao ministério na igreja, o ministério da palavra, de poder pregar, ministrar, aconselhar, a ser muitas vezes chamado de pastor pelos irmãos e se destacando, querendo crescer na igreja, né? Ele vê esse chamado como um colar de glória em seu pescoço, né? Na maioria das denominações não há uso de colarinho clerical, mas para quê? Ele é invisível, ele existe, ele é reluzente. Então ele vai descobrir isso, né, à medida que ele entra no ministério. E não é o título pastoral ou título ministerial que dá nobreza ao ministério. Os títulos, por muitas vezes, se vulgarizam e nos põem em pé de igualdade com outros profissionais de qualquer ramo.
né? Em alguns países, o pastor é como um funcionário público, né? Eu visitei um país que era assim, eles são muitas vezes até assalariados, recebe do governo. Em outros, o pastor é uma profissão, né? E em outros lugares tem classificado nos jornais para cargos pastorais. E aqui no Brasil o título ficou muito, dizia, muito deturpado, né? Porque tem pastores em várias áreas aí da sociedade que muitas vezes estão envergonhando o ministério. Então, tem várias coisas a respeito dos pastores que não são bem-vindas, né? Apesar de o título não ser algo do Novo Testamento, né, e o termo pastor só aparecer em um versículo do Novo Testamento, que é Efésios 4:11, um termo como substantivo, né, então isso ainda é muito exaltado, né, muito exaltado. E a nobreza do ministério não é a exaltação de um título, né? O título não é importante. A nobreza está no chamamento de Deus, né? Na possibilidade de fazer parte do conselho de Deus aqui na terra, né? Uma vez Deus diz a Jeremias, né? Se você tivesse estado no meu conselho, ele falando para alguns líderes ali de Israel. Então, o conselho de Deus, aquele lugar onde você lhe bate o seu joelho ou não e ouve ou recebe entendimento, revelação de Deus, né, para ministrar dentro dos propósitos de Deus. Então, o verdadeiro ministério pastoral tem perdido seu sentido verdadeiro em muitos lugares do Brasil. Então, muitas vezes, apresentar-se como pastor é se menosprezar. Muitas vezes isso é complicado e outras vezes é melhor se apresentar como ministro do Evangelho. Mas a nobreza desse ministério não está na posição que você alcança dentro de uma denominação ou dentro de uma igreja, nem em cargos dentro dessas igrejas locais, né? Muitas vezes conseguidos por modos não muito bíblicos, né? A nobreza reside em se relacionar verdadeiramente com Deus, né, de saber os propósitos de Deus para o povo dele e assim cumprir esses propósitos de Deus aqui na terra, né? E a vida interior, a vida de devoção do obreiro é que vai fazer diferença, né, no ministério. Como Paulo diz, citando de novo 1 Coríntios 4:1, importa que os homens nos considerem como ministro de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. A palavra traduzida como ministro aqui no grego é o peretes. O peretes vem do entendimento do grego que seria um ajudante de remador, ou um remador inferior, Então, Paulo, quando se refere a um ministro, ele está falando aí dos remadores que ficam na parte mais inferior do navio, submissos a outros remadores que estão acima, né? Não é servo como um diácono, nem escravo doulos, mas alguém que trabalha por obrigação, né? Uma pessoa contratada que vive sobre as ordens de um superior e que espera ordens para agir. No caso de Paulo, esperava ordens de Cristo.
O que Paulo estava dizendo, então, com essa palavra, o peretz? Que as pessoas deveriam entender. O que deveríamos entender? Né? Que o ministro, primeiro, ele não age por conta própria, que ele trabalha sobre ordens, que ele obedece a um líder, que é Cristo, na pessoa do Espírito Santo, e que tudo que ele faz é trabalhar, trabalhar e obedecer. Eu me lembro aí, assistindo o filme Ben-Hur, né, quando ele é escravizado nas galés e ele é colocado lá no fundo do navio para ser um remador. Então, ali é um outro sentido de você entender que é um ministro preso a um remo ali, às vezes acorrentado ao remo, nos dá uma profunda senso de humildade, né? Isso é fundamental no ministério. E hoje muita gente, para se falar como ministro do Evangelho, ministro de Cristo, enche o peito, né? Mas se ele soubesse que ele é um remador inferior, ele não encheria tanto o peito, né? Ele se tornaria um pouco mais humilde. Como Jesus um dia disse, né? Depois que você fizer tudo que é mandado, diga, sou um servo inútil. Esse é o ministro de Cristo. Olha, Matthew Henry disse, nesse caso, o apóstolo requer respeito ao tipo de ofício que tem, especialmente porque muitos fracassaram na missão apostólica, ainda que outros possivelmente colocavam o apostolado como algo muito sublime, elevado, como se Paulo fosse o líder de um partido e por isso diziam serem seus discípulos. É nossa opinião de ministros que deveriam evitar os extremos. Os apóstolos não devem ser supervalorizados, pois são ministros, não mestres, despenseiros, não senhores, servos de Cristo e nada mais, ainda que servos do mais alto escalão, pessoas que cuidavam da despensa, provendo alimento e designando tarefa aos demais. Veja, é um grande abuso querer ser senhor dos servos, quando se é também servo, e exigir que se obedeça à sua autoridade, pois os apóstolos não passavam de servos de Cristo, empregados dele, por ele enviados para serem despenseiros dos mistérios de Deus, mistérios que estavam guardados por gerações. Eles não arrogavam ter autoridade querendo dominar sobre os demais, apenas proclamavam a mensagem de Cristo. Então, Paulo se diz assim, como apóstolo, um ministro nessa qualidade. Então, o obreiro verdadeiro deve ter em mente que o seu ministério não é uma profissão, e que a igreja que ele pastoreia ou ajuda a pastorear não lhe pertence, mas pertence a Cristo, e os demais líderes deviam pensar do mesmo modo, né? E aquele que pensa desse modo vai sofrer menos, né? Outros podem pensar que o ministro recebendo da igreja é um assalariado e que recebem ordens do conselho da igreja, mas não é assim que funciona, né? Eu tive um amigo que ele pregava e depois o conselho vinha ali corrigir. É muito interessante isso, muito fora dos propósitos da palavra de Deus. E o povo também devia entender claramente esse assunto para não pensar que seu pastor é um empregado. O obreiro é um servo entre os servos, designado em liderar os demais na distribuição das riquezas de Cristo, da distribuição da dispensa de Deus. E quantos de nós aí podemos, né, envergonhar o nome de Cristo? E se envergonharmos o nome de Cristo, será que ele não vai cobrar de nós? Será que ele vai cobrar de nós um comportamento que redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, lá
em 1 Pedro 1,7, quando ele se revelar, será que nós mantemos, né, procedimento exemplar na cidade que vivemos, que as pessoas veem isso na nossa vida? A gente não pode esquecer que essa função pastoral foi nos dada por Deus e que nós devemos honrar o nome daquele que nos chamou. Mas muitas vezes acontece o contrário. Muitas vezes os pastores querem manter seus nomes honrados, querem ser aplaudidos, chamados de pastores, etc. e tal. Eu já vi caso que um pastor famoso, né, escreveu uma carta indo a uma igreja famosa que ele deveria receber aplauso quando ele chegasse. Isso é inadmissível, né? Isso é incrível, né? Agora, Deus quer mais para nós e mais para o seu povo, né? Nós vivemos para a honra e glória do nome do Senhor. Precisamos aprender a carregar a vergonha do ministério, não buscar honra e glória. Precisamos nos aprender a sermos humildes, como Paulo diz que ele era o maior dos pecadores. Por isso ele tinha autoridade para pregar o evangelho. Ou outra carta em Romanos, ele vai dizer que ele era devedor e por isso ele estava pronto a pregar o evangelho. O que ele devia? Ele devia amor. Então o ministro deve amar as pessoas. Então se a gente inverte isso, não fica bom, né? Cuidado para não orar e jejuar com os motivos errados. Cuidado para não buscar dons, e milagres, etc., com motivo de aplauso e não como fruto de uma vida verdadeira com Deus. Somente podemos servir a Deus com aquilo que é de Deus, a não ser o que nos é dado por Deus pode ser usado. Nada, a não ser o que nos é dado por Deus pode ser usado no serviço do Senhor. Watchman diz isso num de seus livros. Então, na jornada da vida ministerial, muitas vezes perdemos o verdadeiro sentido do ministério, né? E hoje a capacitação teológica muitas vezes tem mais valor que a capacitação espiritual. Hoje o conhecimento de filosofia, psicologia e outros IAs, né, tem valores mais profundos, às vezes, que a dedicação e a vida verdadeira com Deus. Hoje, muitas vezes, o humanismo entrou nas salas de aula de muitos seminários, né, e quase não se estuda a Bíblia. Estuda tudo sobre ela, mas não estudamos a própria palavra de Deus. Eu tenho dito isso ao longo dos anos, né? E a gente deve ter cuidado com isso, porque o principal fundamento é a palavra de Deus. Então, não podemos perder o vigor profético do ministério, né? O ministério tem um espírito profético, né, onde ele está inserido, né, seja o apóstolo, o bispo, o pastor, o evangelista, mestre, ou qualquer outro dom de ministério. O ministério do homem de Deus tem que ser exercido dentro de um espírito profético, né? Deve respirar, exalar e manifestar esse caráter profético que é de confortar, edificar, consolar, fortalecer e orientar a vida das pessoas. Por isso, o nosso seminário se chama Casa de Profetas, né? Porque pretendemos ajudar a formar, né, verdadeiros homens de Deus dentro desse espírito profético, não dom de profecia ou profeta como ministro,
O ministro de Deus, né, deve servir o Senhor com pureza e sensibilidade ao Espírito Santo, aprender a ouvir a sua voz, né, jejuar, orar para ouvir a voz do Senhor, como Paulo e Barnabé, ali adorando junto com os outros presbíteros da igreja, foram enviados como apóstolos em Atos 13, e muito diferente dos apóstolos dos dias de hoje, né? Que está mais na base do aplauso do que do serviço. Então, o ministro deve guardar o coração. Isso hoje, quando muitos pastores se envolvem na política, por exemplo, é difícil conciliar as coisas, né? Então, mas hoje muitos são deputados, senadores, etc., pastor fulano de tal, e muitas vezes há acompanhado disso escândalos. Então, devemos ter cuidado quanto a isso. Não que eu diga que a palavra de Deus proíbe que um pastor seja político, mas para que você foi chamado, né? Então, é complicado você ter uma vida dupla, né? Ministério é um presente de Deus para os homens e ele não pode perder esse ardor profético, né? Essa graça de poder ajudar, confrontar pessoas com a verdade do Evangelho. Se o ministro perde isso, então ele vai se conformar com uma vida inferior, né? Vai querer pregar algo para acariciar o ego humano, né? Ou como diz um amigo meu, né? Muitos sermões de autoajuda e não, muitas vezes, bíblicos. Então, mas não é só com a política que se perde a fragrância profética do ministério, né? Então, se você divide o seu coração e você cede para outros temas que não a palavra de Deus, né, que ensinar o povo a conhecer a Deus, a igreja começa a ser quase como um clube, como eu digo às vezes, né? Reúne-se para acariciar egos e aplaudir homens, etc. E aí não vai a lugar nenhum. Daniel era um homem de Deus, tremendo, não é? Que foi auxiliar de vários reinos, né? E isso muita gente usa Daniel para comprovar aí a sua posição, muitas vezes em governo, etc. Daniel, olha que Daniel fala com Nabucodonosor: portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo em teus pecados pela justiça e às tuas iniquidades usando de misericórdia para com os pobres. E talvez se prolongue a tua tranquilidade. Então, Daniel disse para Nabucodonosor que o céu domina sobre o reino dos homens e o dá a quem quer, né? E agora eu pergunto, muitos pastores que se deixam envolver, né, com outros assuntos desse mundo, será que tem esse mesmo fervor, esse mesmo testemunho diante de pessoas em posição, às vezes, de autoridade acima? Então, cuidado para não induzir a sua congregação para votar nesse ou naquele, a levar a igreja para determinado partido, né? Cuidado para não misturar o mundo com a palavra de Deus, porque o mundo jaz no maligno. A gente não deve amar o mundo nem as coisas que há no mundo. Não estou dizendo que a política é algo errado. Não, a política é necessário,
O governo é uma coisa estabelecida por Deus, como Paulo diz em Romanos, né? Mas a gente não deve politizar a igreja, ter cuidado disso, né? Ministros do Evangelho, nós vivemos no meio do povo, nós devemos sentir os dramas e aflições do povo, né? Partilhados das dificuldades, dos problemas dos irmãos, né? Velando para que não falte nada, né? Nós ficamos do lado do enfermo, nós oramos pelo necessitado, nós socorremos aqueles que estão aflitos, né? Nós vivemos do lado de pais que sofrem com filhos que entraram no caminho de vício, de crime. Então, o ministro do Evangelho deve ter em si o cheiro das ovelhas, né? E não misturar essa vida com uma vida pública, onde se busca mais aplauso do que vida com Deus. Então, a Bíblia diz, né, que os ricos que oprimem e nos arrastam para os tribunais e blasfemam o bom nome que sobre nós foi invocado. Então, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Isso é Tiago, capítulo 2 e capítulo 4. Então, os pastores, ministros, devem andar lado a lado com Deus, em aliança com Deus e não entrar em aliança com os inimigos de Deus, né? Cuidado com essas alianças. Então, sempre que um pastor decide por cargos eleitorais, então aqui o autor da nossa apostila recomenda a leitura do livro O Príncipe de Maquiavel. Quem sabe, lendo o que esse Maquiavel escreveu, ele pode mudar de ideia, permanecendo na vocação divina, no conselho de Deus na terra. Maquiavel aconselha que para ter êxito o regente deve aprender a não ser bom, recorrendo a falsas aparências, violências e métodos imorais quando necessário. Foi essa postura que inspirou o termo maquiavélico, em que o político recorre à trapaça, à manipulação e à corrupção para alcançar fins vantajosos. Entrar na política sem ler Maquiavel ou Montesquieu é ignorar o destino que o aguarda, é desconhecer que nos corredores do poder o povo é desprezado pelos próprios políticos, muitas vezes que o povo elegeu. Não que eu diria que todos os políticos agem do mesmo modo. Então, mas que eu quero dizer é que você deve procurar preservar no ministério o vigor profético, o cheiro do povo, a unção de Deus, e não se deixar corromper pelo sistema desse mundo. Então, até aqui, Ministério Pastoral e Aconselhamento, Introdução e Capítulo 1. Que o Senhor te abençoe e que o seu coração esteja pronto e que, se Deus tem te chamado para esse ministério, então que você seja fiel ao chamado do Senhor. Fica na paz, que o Senhor Jesus faça resplandecer o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. Um grande abraço.